O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violência sexual em que não há consentimento de outra parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas e as chantagens via internet. Psicóloga doutora Rejane Galvão explica em 2 episódios sobre o abuso sexual em crianças e adolescentes. Quais os tipos de abuso sexual e como identificar os sinais? Então, nós temos o abuso sexual doméstico, né? Aquele que ocorre com os entes da família, os membros de confiança da família. Eu tenho recebido no meu consultório muitas crianças que são abusadas por seus próprios pais, crianças muito pequenas, né? E são abusadas pelos próprios pais. Então tem o pai, o avô, o tio, o irmão, o primo, o cunhado, o vizinho, o padrinho. Mas não são só homens, são mulheres também. Mulher também pode cometer o abuso sexual. Então ele começa num meio familiar, né? Onde aquele lar, aquela família, ela é intocada, né? É um círculo de amor, de confiança. Às vezes não, às vezes tem uma estrutura mais conflituosa, né? Com o uso de substâncias e álcool. Às vezes é um padrasto que vem, né? Uma nova formação familiar. Mas o abuso sexual doméstico, ele ocorre dentro da própria casa. Outro tipo de abuso são, por exemplo, pessoas que entram em contato com crianças via celular, né? Vamos dizer assim, os crimes cibernéticos. Cria uma amizade com a criança ali no celular. O uso do celular hoje está muito, né, assim, intensificado pelos jovens, adolescentes. E aí essa confiança, por exemplo, o que está acontecendo muito hoje, um adulto se passa por um outro coleguinha, um namoradinho, e pede para a criança tirar fotos, mandar os nudes, mandar alguma pose, alguma situação constrangedora sexual. Depois disso, ele começa a ameaçar. Você tem que mandar mais, senão eu vou contar para sua família, né? Então esse é um dos crimes. Mas tirar fotos de crianças ou você oferecer material pornográfico é também um abuso. Existe a exploração sexual, que seria o quê? Você vai utilizar o recurso sexual para fins lucrativos, né? Então, de qualquer forma, eu posso aliciar uma criança a ela se prostituir. Então, às vezes a mãe, às vezes o padrasto, às vezes o pai, às vezes a criança já sofreu tantos abusos dentro de casa e aí o que sobra para ela é o quê? A oportunidade que ela tem é o quê? Se prostituir. Então, há sempre o abuso, porque o abuso você entende que há um poder, né? Seja esse poder adulto, seja poder homem, seja poder de proteção ou não, de confiança, de amor. Por exemplo, as escolas, os lugares onde a criança fica mais tempo, tem maior convívio, tem mais confiança, ela vai apresentar. Tanto na escola, como em casa, como em grupos, pode ser igreja, ela vai apresentar sinais, principalmente no comportamento. Ou o isolamento, o choro, a tristeza, a insegurança. A criança fica muito insegura, com medo de tudo, né? Estou dizendo crianças um pouco mais novas. E por outro lado, ela pode apresentar também uma irritação, uma agressividade, uma violência com os amigos. Ela também pode demonstrar atos sexuais mesmo, né? Na própria vestimenta, no próprio contato com seu corpo ou com o corpo do coleguinha. Então, se você apanha 2 crianças muito pequenas, existe a natureza curiosa da criança, no sentido assim, vamos conhecer, né? Como que é seu corpinho, como que é o meu, é diferente. Não? Mas existe um ato mais libidinoso que tem a ver com o quê?
com uma sexualidade adulta. Então, quando você percebe esse tipo de comportamento, com certeza essa criança ou ela está sendo abusada ou ela está sendo exposta a situações, né, sexuais. Quais os impactos em crianças e adolescentes que sofrem um abuso sexual e as consequências que podem ser acarretadas na vida adulta? A gente primeiro precisa diferenciar um abuso agudo de um abuso crônico, né? Então, assim, um agudo seria um pontual, algumas vezes. O crônico é aquele que a criança começa a ser abusada numa tal idade e vai embora. Então a gente também entende que a criança e o adolescente, ela tem uma parte biológica, uma parte física, uma parte psicológica. Na parte física, o que pode acontecer? Quando a criança é exposta por muita violência ou muito desgaste de adrenalina, situações de estresse, é liberado muito cortisol, então ela fica em situação de alerta o tempo todo. Então, a longo prazo ou a médio prazo, a ansiedade vai atacar, né? Aquela sofreguidão assim, alguma coisa ruim vai me acontecer, então eu tenho medo de tudo, eu tenho ansiedade de tudo, eu tenho medo de confiar nas pessoas, psicologicamente falando, tenho medo de confiar nas pessoas, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de escuro, ou algo ruim vai me acontecer, ou eu não posso ter um relacionamento afetivo porque sempre vai ter alguma coisa ruim que vai me acontecer, eu não mereço. No próximo episódio, vamos falar sobre a prevenção e o protocolo de atendimento em casos de abuso sexual em crianças e adolescentes.